falar sobre encontros marcantes que Jesus teve com algumas pessoas que nós encontramos no Evangelho, como, por exemplo, aquela mulher pecadora, Zaqueu, Nicodemos e vários outros que estiveram tendo encontros com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. E hoje eu queria falar sobre esses encontros, começar a falar com você sobre esses encontros, que não existe coisa melhor quando encontramos Jesus. A nossa vida muda. É um encontro marcante, a gente fica marcado realmente pela presença de Cristo em nossas vidas e não tem como buscarmos uma transformação na nossa vida. Eu quero convidar você a participar desse primeiro encontro, lá em Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Lucas 9, a partir do verso 57. Amém? Abriu lá, ligou lá. Fecha teus olhos de novo. Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom, ó Deus, podermos render graças ao Senhor. Como é bom rever os meus irmãos e irmãs. Como é bom estar aqui na IBG glorificando o Teu nome. Como é bom encontrarmos com o Senhor todos os dias. Como é bom encontrar com o Senhor lá no secreto, no quarto, quando o Senhor já está lá nos esperando para nos ouvir. Como é bom encontrarmos com o Senhor no trabalho, na escola, em casa, nos afazeres. E não diferente, como é bom encontrar com o Senhor aqui. Pai, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas hoje. Que Teu Espírito Santo encontre ouvidos prontos a ouvir, corações despertos, corações prontos a guardarem a Tua palavra e colocarem a mesma em prática, e mentes que possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. É o que eu te peço, Senhor, fale às nossas vidas. Que todo homem se cale, principalmente o que está sobre essa plataforma. E que só o Senhor tenha toda a autoridade e revele a Tua vontade a todos nós hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Lucas 9, a partir do verso 57 a 62, nos diz: Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permita que eu primeiro vá sepultar meu pai. Verso 60. Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto, ou esse capítulo 9, ele é bem interessante. Tem uma série de acontecimentos nesse capítulo. Diversos acontecimentos interessantes aí. Primeiro, tem o envio dos 12 em uma missão. Eles são bem-sucedidos, inclusive. Ficam felizes, anunciaram o Evangelho, expulsaram demônios. Depois encontramos a multiplicação dos pães. E um milagre ali de pães e peixes sendo multiplicados. Uma multidão de mais de 15 mil pessoas sendo alimentadas. E ali vai acontecendo tudo. Jesus fala que vai ser traído, que vai ser morto. Pouco antes ele sobe a um monte, ali tem uma conversa com Moisés e com Elias. Depois os discípulos questionam entre eles e perguntam para Jesus quem é o maior. Ele pega uma criança, coloca entre eles e diz: olha,
Se vocês não forem simples, humildes como essa criança, vocês não vão ser os maiores, vocês precisam de simplicidade. Aquele que quer ser maior que sirva. Vários acontecimentos vão acontecendo aí. E o capítulo 9 vai discorrendo, vai acontecendo. E é interessante que já no final 3 homens procuram Jesus com um desejo sincero de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, de serem discípulos de Jesus, mas eles não entenderam as prioridades da sua vida nesse encontro com Jesus. Assim como os discípulos que estão ali questionando quem é o maior, e pouco antes Jesus vai dizer lá no capítulo 9, versos 23 a 25, aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia, para conservar-se junto de mim. Quem perder sua vida por minha causa, salvará, mas quem insistir em conservar sua vida, perderá. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, quanto isso importa, e perder-se a si mesmo? Não sei se eles ouviram essa mensagem de Jesus e depois chegaram, já estavam ali. Mas logo depois que Jesus sobe a esse monte, conversa com Moisés, conversa com Elias, ele desce, tem um rapaz endemoniado, os seus discípulos que ali ficaram não expulsaram aquele demônio. E Jesus vai falar ali algumas palavras duras depois para os discípulos. E provavelmente esses discípulos não expulsaram, porque eles não entendiam ainda quem era o maior, e o maior era o próprio Jesus. O que acontece aí é uma série de encontros, e encontros esses que marcaram a vida desses discípulos, marcaram a nossa vida. O que a gente pode aprender nesses encontros é que a gente precisa colocar as prioridades em dia. Eu disse quarta-feira e quinta que, por coincidência, eu não sei, os estudos de quarta acabou apareceu com a mensagem de hoje. A gente esqueceu o que é prioridade. Esse encontro com esses 3 homens nos ensina, o primeiro deles, que é um preço a pagar. Tem um preço a se pagar quando a gente quer caminhar com Jesus. Quero convidar você a ler lá o verso 62. Olha o que diz lá. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde queres que fores. Eu te sigo. Por onde o Senhor vai, eu vou. Aí Jesus responde: as raposas têm tocas, os passarinhos têm seus puleiros, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E é difícil a gente entender por que Jesus faz isso com esse homem, se a gente não entender a história, não entender quem é o homem. Jesus, em breve resumo, ele diz para o homem assim: faz os cálculos aí, vê se vai valer a pena você me seguir. Jesus está falando para um escriba. Está conversando. Esse homem que procura Jesus é um escriba. O que era o escriba? O escriba ele tinha como profissão ficar redigindo, ele tinha ali a sua profissão, trabalhava junto com fariseus, com saduceus, ele escrevia aquilo que eles iam falando sobre a lei, ele tinha uma influência muito grande, esses homens. Os escribas tinham influência, os escribas tinham boa vida, os escribas provavelmente tinham boas casas, havia uma vida junto com a sociedade, tinha onde dormir, tinha onde chegar, possivelmente acostumado com festas. E Jesus olha para aquele homem: olha, se você quer me seguir, eu já vou te dizer o seguinte: eu não tenho aonde repousar a cabeça. Eu não fico preocupado com isso que você se preocupa, com a vida que você leva. Eu não fico preocupado se amanhã eu estou aqui e depois de amanhã eu estou numa festa. Eu não estou preocupado em reconhecimento, como fazem vocês, escribas, vocês, fariseus. Não é isso que eu estou preocupado. Lá em Mateus 8,19 você encontra que esse homem era um escriba. O que me chama a atenção é que Jesus, quando chama as pessoas, ele não faz falsas promessas.
Em todos os momentos em que Jesus está com seus discípulos, em que Jesus chama alguém, ele também vai mostrar o que eles vão passar. Lembro de um texto, lá em João, se não me falha a memória, João 13, que Jesus traz uma mensagem dura. Ou João 6, depois você confere lá. E muitos discípulos que estavam ali, pessoas que ouviam Jesus, foram embora. E dizendo, olha, dura essa mensagem. E ele olha para os seus discípulos, para os 12, e diz, vocês não querem ir embora também? E vem Pedro e diz, para onde que nós vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Nós aprendemos com esse primeiro homem que tem um preço de obediência a caminhar com Jesus. A salvação ela é pela graça. Nós não pagamos a salvação. Não é mérito, nem demérito. A salvação ela nos foi dada como um presente, um favor que nós recebemos e não merecíamos, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz e de sua ressurreição, temos a certeza da vida eterna. Mas andar com Jesus, sermos chamados a andar com Jesus, há um preço. E esse homem não estava disposto a pagar esse preço. Ele se encontra com Jesus, mas ele não estava pronto a renunciar aquilo que ele vivia, aquilo que ele tinha como vida. Isso nos faz pensar se estamos renunciando a algumas coisas na nossa vida para realmente caminharmos com Jesus. Será que realmente estamos prontos nessa caminhada? E não é ter uma vida religiosa, entenda, não é ter vida religiosa. Jesus não está dizendo para aquele homem que ele ia ter uma vida religiosa a partir daquele momento. E ali cumprir ritos. Isso ele já sabia, isso ele já fazia. Não é simplesmente cumprimento de tarefas. Não é simplesmente vir ao domingo, ir à quarta na célula. O que Jesus nos chama é viver uma vida 100% com Ele, tendo uma vida de entrega, uma vida de renúncia, de arrependimento e despreendimento. Nos desprendemos desse mundo, da matéria. Ele olha para aquele homem e está dizendo, olha, se você quer me seguir, eu sou o mestre. E eu não tenho aonde repousar a cabeça, eu não tenho rumo certo aqui nessa terra, porque, na verdade, a minha vida não é nessa terra, eu estou aqui de passagem, porque eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, e em breve voltarei. Então eu não queira ter uma vida diferente. Primeira coisa que nós aprendemos nesse encontro de Jesus com o primeiro homem é uma vida de renúncia, uma vida de entrega. E é bom, é fácil cantar, entrego a ti todo o meu ser. Não é fácil? Não é fácil, João? Até quando a gente esquece a letra, a gente canta. Esquece as notas, a gente canta. Na mente da gente vai ficar gravada essa música, a gente canta na célula essa música. Ou pelo menos ouve o CD. Mas tirar a letra do papel e colocar na prática é o que Jesus espera de você e de mim. Renúncia. Primeira coisa, tem um preço a ser pago. E esse preço é o preço da obediência. Mas a gente continua na nossa caminhada, no nosso encontro, e Jesus encontra com o segundo homem. E o segundo homem quer também andar com Jesus. Irmãos, eu vejo que os três homens tinham sinceridade no coração. Eles queriam andar com Jesus. Eles não estão ali para passar tempo, eles queriam. Mas o segundo homem quer andar com Jesus. E ele vai dizer para Jesus, mas deixe eu enterrar o meu pai. Olha lá o verso 59. Ele convidou um homem para acompanhá-lo e ser seu discípulo e concordou. Porém queria esperar até a morte do seu pai. E Jesus vai dizer, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, ou a tradução da Bíblia Viva, que eu gosto muito, diz, deixe que aqueles que não têm vida eterna enterrem os seus mortos.
Dá uma impressão que Jesus foi muito grosso. Não dá? Poxa vida, o pai do cara morreu. Custa Jesus, tá bom, vai lá. Eu vou junto. Vai que, né, Jesus faz igual Lázaro e manda que o homem levante. Imagine o seguinte. Você chega para mim e diz, pastor, eu não vou poder vir na igreja porque meu pai morreu. E eu digo para você, pô, mas você é um sem vergonha também, né? O que você ia sentir? Ou melhor, né? Eu nunca mais iria vê-lo aqui, né? Dá a impressão que Jesus foi indelicado. Mas o que acontece aqui é que o pai do homem ainda não tinha morrido. E ele também não está desejando que o pai morra logo. O que está acontecendo aqui é que ele iria esperar o pai morrer. Aí sim entregaria a vida dele e caminharia com Jesus. A tradução da Bíblia Vida diz o seguinte: porém queria esperar até a morte do meu pai. Eu queria, Jesus, caminhar com o Senhor, mas eu queria jogar a terra sobre o meu pai, então eu não sei quando meu pai vai morrer. Segunda coisa que a gente aprende é que a gente tem que tomar cuidado com o perigo da procrastinação, do deixar para depois, quando nós encontramos com Jesus. Ele nos convida a fazer diferença. E nós conseguimos as maiores e melhores desculpas possíveis quando temos esses encontros. Jesus não está sugerindo que desonre o Pai. Mas Jesus está dizendo, olha, você não tem tempo para esperar. Você não sabe quanto tempo você vai viver aqui, nem seu pai. E quando a gente não sabe quanto tempo a gente tem, a primeira coisa que deveria vir na mente da gente é que a gente não tem tempo nenhum. Então a gente tem que fazer, tem que anunciar, tem que pregar, tem que viver uma vida de testemunho. Esse segundo homem representa para nós justamente essa frequência que nós temos em dar desculpas para Jesus. Frases que você já deve ter dito ou ouvido, como, e agora eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E parece que tempo, ultimamente, tem sido uma coisa muito escassa na vida da gente. E talvez seja porque a gente não sabe usá-lo bem. Deixa para outro dia. A gente não faz isso? Deixa para outro dia. No próximo eu vou. Ou então, nunca vão todos. E a gente vai arrumando as desculpas para caminhar de forma que o Senhor se agrade. E nós esquecemos daquele primeiro encontro que nós já tivemos com Ele. Daqueles desejos de ver tudo acontecendo, o amor dele sendo transformador na vida de outros. E nós fazemos como esse homem. Qual que eu vou? Nós não podemos confundir o momento de fazer e o momento de se fazer depois. Há momento para tudo. O Eclesiastes já disse isso. E há momentos realmente que vamos estar com a família. Jesus não era contra a família. Pelo contrário, ele realizou o primeiro milagre dele num festa de casamento. E segundo outros, o último também numa família, a ressurreição de Lázaro. A dificuldade é quando a família ela começa a ser determinadora das nossas escolhas. Principalmente com Jesus. Quando a família é o peso maior naquilo que Jesus fez por você e por mim. O problema é que quando nossas escolhas ela é pautada nos meus desejos, nas minhas vontades, e eu digo para Jesus, espero enterrar meus pais. Há 11 anos atrás, nós tomamos uma decisão de vir para o Paraná. Deus havia já confirmado todas as formas possíveis e imagináveis. E me lembro da minha sogra olhar para mim e dizer o seguinte, eu estou pedindo para Deus para que vocês não vá. E eu disse para ela, infelizmente dessa vez Deus não vai ouvir a sua oração.
ela no primeiro ano, no segundo ano, não lembro se no terceiro, ela nunca foi se despedir de nós. Ficou chateada. Mas hoje ela mesmo diz, que bênção que é a vida de vocês no Paraná. Se nós fôssemos agir pelas nossas emoções, nós não estaríamos aqui. Se fôssemos esperar enterrar a sogra, nós não estaríamos aqui. Porque ela tem uma saúde de ferro. E não se chama esperança. Mas tem uma saúde de ferro. E é uma bênção na vida da gente. Mas ela entendeu, era chamado de Deus. Dói no coração? Claro que dói. É complicado a família longe? Claro que é. Mas se uma coisa que a gente pode dizer, e está aí a Paula para confirmar, que nesses 11 anos Deus nunca deixou fazer falta em nada. Ele sempre cuidou. E sempre mostrou a sua vontade. Porque um dia a gente teve um encontro com ele e colocou a vida nas mãos dele. E ele sempre sustentou. Segunda coisa que esse encontro de Jesus com esses homens me ensina, é que eu tenho que parar de deixar para depois. O que você tem deixado para depois com relação ao reino? Com relação a Deus? Até mesmo com a IBG, com a igreja, que você deixa sempre para depois. Que sempre tem uma desculpa bem feita, bem elaborada. Pensa nisso. Terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse encontro, que é o perigo de olhar para trás. Olhar para trás é perigoso. Você pode tropeçar, você pode bater o carro, esbarrar em alguém, pode cair. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A tradução da Bíblia Viva diz assim, ainda outro diz, sim, Senhor, eu irei, mas deixa-me primeiro pedir permissão aos da minha casa. Mas Jesus respondeu, todo aquele que deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Isso me faz lembrar de um outro personagem, a mulher de Ló, lá em Gênesis capítulo 19. Os anjos retiram Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, o fogo já está para cair. Ele diz, olha, não olhem para trás. Em determinado momento, não sei se ela queria fazer um teste ou realmente sentiu saudade daquela vida em Sodoma, e ela olha para trás. E diz o texto, no mesmo instante, ela vira uma estátua de sal. E morre, lógico. Olhar para trás é sentir saudade daquela vida antiga. Olhar para trás é sentir falta, sentir saudade do que tinha antes. Olhar para trás é justamente não ser grato, contente com aquilo que Deus está fazendo por nós hoje. O que tem acontecido, o que aconteceu com esse homem que quer andar com Jesus, é que ele olhou para trás. Ele sentiu falta de algo. Infelizmente, muitos hoje sofrem com saudades da vida antiga. E cometem erros que não deveriam cometer. Então, igual aquele menino que perdeu o cãozinho. Seu amiguinho, o cachorro, morreu. E ele todo dia olhava pela janela do quarto, para onde estava sempre a casinha do seu amigo, o cachorrinho, e chorava, e chorava. Todo dia ele ia naquela janela e olhava aquele lugar. E o pai dele, inconformado, triste, um dia chamou o filho e disse, filho, vem cá. Ele levou em outra janela. A janela que dava para um lago, lindo lago, onde pessoas estavam passeando com pedalinhos. Ele disse, lembra, filho, quando nós íamos naquele lago passear, eu e você se divertiu um monte. Sim, pai, lembro. Vamos marcar para ir lá. Ele viu um sorriso nos lábios do filho, que ainda não tinha visto depois que o cachorrinho havia morrido.
Mas ele reparou que nunca mais o filho foi para a janela do cachorrinho, mas sempre ia para a janela do lago e relembrava aqueles dias. É isso que Jesus vai fazer com você e comigo, nos trocar de janela. Nos ensinar a tomar cuidado com o perigo de olhar para trás, de olhar para os lados, olhar para a janela e ver a grama do vizinho. Mas ele nos ensina a ir para a janela que traz salvação, a encontrarmos com ele na janela que traz alívio, que possamos contemplar não mais o choro, mas contemplar a alegria de andar com Jesus. Olhar para a janela em que há uma promessa de prosperidade, sim. Mas uma prosperidade não que você tenha ouvido aí, mas uma prosperidade que nos ensina a confiar em Jesus. Não ficar tendo uma vida de correria, correndo atrás, mas esperar, sim, que as bênçãos cheguem até as nossas vidas. Queria terminar com Mateus capítulo 4. Você não precisa abrir, está aí no boletim a referência, de 36 a 41, que é um fato que aconteceu com Jesus. Ele e os discípulos estão num barco, atravessando um lago, iam para um outro lado. De repente, vem uma tempestade. Aqueles discípulos, inclusive pescadores experientes, ficam apavorados. E Jesus dormindo, lá puxando o ronco, descansando. E eles acordam Jesus, eu fico imaginando a cena, Jesus descansando. E Pedro e os discípulos, Senhor, acorda, não te importa que vamos morrer afogados? Olha a tempestade. Jesus acorda, o texto diz que ele repreende a tempestade, tudo passa, e ele chama aqueles homens de pequena fé. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está chamando eles de pequena fé, não é porque eles não repreenderam a tempestade. Não é isso. Mas ele falou que eles eram homens de pequena fé porque na hora da tempestade eles deveriam estar dormindo. Porque antes de entrarem no barco, Jesus diz, olha, vamos entrar no barco porque é importante eu ir para o outro lado. Nós precisamos ir para o outro lado. Ele havia dito que iriam chegar do outro lado. E não importava se a tempestade chegasse, eles iam chegar do outro lado. Ele falou. Segundo, era um homem de pequena fé porque ele próprio estava no barco. O que eu aprendo é justamente que na hora da tempestade, quando eu tenho fé e estou descansando no Senhor, porque eu já tive um encontro marcante com Ele, eu posso conseguir dormir. Eu posso conseguir descansar. Porque é Ele que está comigo. Eu posso até tremer um pouco, porque a gente é humano. Mas eu não devo me desesperar. Eu não devo olhar para trás. Olhar para o passado é justamente não conseguir dormir quando a tempestade chega. Quando nós lemos lá, no verso 62 de Lucas 9, quero ler na tradução da Bíblia Viva novamente, todo aquele que deixa desviar do trabalho que eu planejo, para ele não está apto para o reino de Deus. Queridos, não sei se você tem olhado para trás na sua caminhada com Jesus, nos seus encontros com Ele. Possivelmente você já olhou para trás. Mas olhar para trás não é a solução para você. Ele tem planos para você. Ele tem coisas para você. E Ele quer dar isso para você. Basta você se encontrar com